Por aqui a felicidade é obrigatória. A tristeza é uma doença e o amor é uma ameaça. O mundo onde a tecnologia controla cada aspecto da sua vida. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley te transporta para uma realidade perturbadora que, acredite ou não, está mais próxima do que você imagina. Pouco sabe o que eu vou te falar aqui, mas a visão distópica de Huxley pode ter sido inspirada por ideias que fervilham em seu tempo e em sua própria família. Confrontos, medos, tudo isso me faz realmente questionar o que significa ser humano. Eu quero te mostrar a conexão entre ficção e realidade que talvez já esteja em curso. Nesse vídeo, você vai entender os paralelos assustadores entre a distopia de Huxley. Você sairá desse vídeo percebendo como o controle e a manipulação, a busca desenfreada pela felicidade artificial pode nos levar para um futuro sombrio e desumanizado, orquestrado por quem quer construir um mundo melhor. Isso daqui não é sobre views, não é sobre viralizar, mas é sobre algo que você respeita, é algo que eu sei que te representa. Eu construí esse canal como um artesão digital, tijolo por tijolo, testando, errando, registrando. E agora esse processo inteiro virou um mapa. Se você quer construir também, o link tá aqui embaixo. A tecnologia avança em um ritmo exponencial, prometendo um futuro de conforto, saúde e felicidade para todos. Mas a que preço? Qual o preço do progresso? Quem decide qual o caminho para esse futuro? Aldous Huxley ousou nos apresentar uma visão perturbadora de um futuro onde a tecnologia se torna ferramenta de controle e felicidade. Uma obrigação. Parece atual para você? Publicado em 1932, esse livro se mostra assustadoramente profético, prevendo muitos dos dilemas que enfrentamos até hoje. Essa distopia nos leva a entender o presente. Você vai ver influências perturbadoras de ideias do autor na concepção dessa obra de ficção científica. Mas antes de mais nada, deixa eu te apresentar um pouco de contexto histórico. Para entendermos a genialidade e a profunda crítica social presente em Admirável Mundo Novo, precisamos entender o século XX, o século passado. A Inglaterra ainda se recuperava das feridas da Primeira Guerra Mundial e a sombra da Grande Guerra pairava sobre a sociedade assombrada pelos terrores da Guerra de Trincheiras e pela perda de uma geração inteira. O mundo se transformava rapidamente. Os Estados Unidos surgiam como uma grande potência global, desafiando a hegemonia britânica. A industrialização acelerada, a produção em massa e o consumo desenfreado estava dando ritmo para uma nova era. A Europa vivia um grande período de instabilidade política social, com o comunismo na Rússia, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha se acendiam. Promessas de ordem meio ao caos, as tensões aumentavam, o mundo se preparava para um mais novo conflito. Em paralelo, a ciência avançava em passos largos. Freud desvendava os mistérios da mente humana. As novas tecnologias, como o rádio, cinema, transformavam a comunicação em um entretenimento. Em meio a tantas mudanças, a literatura refletia as ansiedades e as esperanças da época. Em 1932, nesse contexto, Aldous Huxley publica Admirável Mundo Novo, uma obra visionária que lançava um olhar crítico e perturbador sobre o futuro da humanidade. Huxley captou o espírito da época e traduziu a distopia assustadora e profética onde a ciência e a tecnologia, ao invés de libertar, são usadas para controlar e oprimir. A obra que nos faz questionar o preço do progresso e defender a liberdade individual em um mundo cada vez mais padronizado. A distopia de Huxley, embora escrita há quase um século, ecoa de forma alarmante em muitos aspectos da nossa sociedade atual. A crescente influência da inteligência artificial na tomada de decisões, a vigilância em massa, a manipulação da opinião pública nas redes sociais, a busca por experiências personalizadas e a crescente desigualdade social nos aproximam perigosamente do mundo imaginado por Huxley. Porém, no entanto, todavia, há um detalhe mais perturbador nessa história: a possível influência de ideias eugenistas de Julian Huxley, irmão de Aldous, na concepção do seu livro. Julian é um biólogo eugenista declarado, tá? Foi o primeiro diretor-geral da Unesco. Já falamos da Unesco aqui nesse canal. Ele defendia abertamente o controle populacional e a melhoria da raça humana através da ciência. Seria Admirável Mundo Novo um reflexo dessas ideias?
um alerta para o perigo da sociedade em busca da perfeição através da manipulação genética e do controle social? Ou seria Aldous o irmão fofoqueiro de um plano secreto do qual seu irmão fazia parte? A ética evolutiva de Julian Huxley é uma tentativa de fundamentar a moralidade na teoria da evolução. Em essência, ele argumenta que os valores e os princípios éticos evoluíram ao longo do tempo, assim como as características físicas dos organismos. Julian acreditava que a evolução direciona a humanidade para um progresso ético. Segundo ele, a seleção natural favorece comportamentos e valores que promovem a sobrevivência da espécie humana. Ele via a humanidade como uma culminação do processo evolutivo e, portanto, responsável por guiar a própria evolução. Para tanto, a razão e o conhecimento científico deveriam ser utilizados para promover o bem-estar da humanidade e criar uma sociedade mais justa e harmoniosa. Para você compreender melhor essa ética evolutiva de Julian Huxley, é necessário antes ter uma noção de alguns pontos que ele considerava chave. Primeiro, ele acreditava no progresso moral como um componente intrínseco na evolução. Para ele, a humanidade caminha em direção a uma moral mais complexa e refinada, guiada pela própria força da evolução. É como se a bússola moral da humanidade tivesse sempre apontada para o norte do bem-estar e justiça social. Outro ponto crucial é a seleção natural de valores. Assim como a seleção natural molda as características físicas do ser humano, ela também influencia comportamentos e valores humanos. Mas a ética evolutiva de Huxley não se limita a uma visão passiva da evolução. Ele defendia que a humanidade como espécie consciente e detentora da razão tem responsabilidade de guiar a própria evolução. Não se trata de deixar o futuro nas mãos do acaso, mas de usar a razão e a ciência para construir um futuro melhor, mais justo e mais harmonioso. Para Julian, o objetivo final da ética evolutiva seria promover o bem-estar da humanidade. Um bem-estar que não se limita à satisfação de necessidades materiais, mas que abrange também a busca por significado e a realização do potencial humano e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele gostava disso aí. É uma visão progressista que coloca a humanidade aos pés da ciência e da razão, guiando a humanidade em direção a um futuro mais promissor. Até hoje, cada vídeo que eu postei foi um experimento. Teste de cor, teste de ritmo, teste de coragem, e eu registrei tudo isso em um guia. Não para te ensinar uma fórmula mágica, mas para te mostrar o processo. Se você gosta de criar, você vai gostar de ver isso. Clica no link aqui embaixo. Admirável Mundo Novo tece uma trama complexa, a partir de 3 personagens principais. Bernard Marx, um Alpha Plus, que apesar de seu status privilegiado, se sente deslocado e insatisfeito com a superficialidade da sociedade. Lenina Crown, uma jovem atraente e popular que personifica os valores hedonistas do mundo novo, mas que em seu íntimo anseia por algo mais profundo. E John, o selvagem, criado fora do sistema que entra em choque com a realidade do admirável mundo novo e questiona os seus valores, enquanto se vê dividido entre a atração e a repulsa por essa realidade. A história nos convida a explorar um futuro distópico através da estrutura elaborada em 18 capítulos, dividido em 3 partes distintas. Vou te explicar. A primeira parte, que abrange do capítulo 1 ao capítulo 6, apresenta o mundo novo. Somos introduzidos ao Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, um lugar frio, asséptico, onde bebês são produzidos em laboratórios e condicionados por suas castas sociais: alfa, beta, gama, delta e os épsilons. Nessa primeira parte compreendemos as bases dessa sociedade, como a sua busca incessante por prazeres superficiais, a promiscuidade como norma e o consumo desenfreado de válvulas de escape. A segunda parte, do capítulo 7 ao 13, marca a entrada de John, o selvagem. Resgatado da reserva onde ainda existiam pessoas não civilizadas, John é um estranho no mundo novo e para o mundo. Ele se torna um espelho refletindo os valores distorcidos do mundo novo e questiona a superficialidade daquela sociedade. É nessa parte que acompanhamos o choque cultural entre John e o novo mundo. O seu amor impossível por Lenina e sua crescente revolta contra a ordem estabelecida. A terceira e última parte, nos capítulos 14 ao 18, nos leva ao confronto final. John, isolado em um farol, é confrontado por Mon, o controlador mundial.
em um debate intenso sobre a natureza da felicidade, da liberdade e do significado da vida. John se recusa a aceitar a felicidade artificial e a ausência de liberdade do novo mundo, preferindo a dor e o sofrimento a uma vida vazia, sem significado. É uma parte marcada pela tragédia e pela autoexecução de John como um grito de protesto contra a desumanização e a opressão. Essa estrutura de 3 partes em seus 18 capítulos permite Huxley construir uma narrativa complexa e extremamente envolvente que nos leva a questionar o rumo da nossa própria sociedade. Admirável Mundo Novo é uma obra escrita em 1931 sobre uma sociedade futurista onde a engenharia genética e o condicionamento psicológico criam uma aparente utopia. Huxley imaginava que esse seria o retrato da humanidade em cerca de 200 anos. É interessante notar que já se passaram quase 100 anos da publicação do livro e adivinha, nós somos a sociedade futurista. Agora que você já está familiarizado sobre o livro e sobre o que é o livro, vamos começar com alguns paralelos. Primeiro, vamos refletir sobre os nomes dos personagens. Um leitor mais desatento não deveria ser capaz de deixar escapar o nome do principal personagem, Bernard Marx. O nome carrega uma dupla referência, invoca Bernard Shaw, dramaturgo e ensaísta irlandês conhecido por suas críticas sociais por defender uma forma gradual de socialismo chamado fabianismo, e o famoso Karl Marx, um influente filósofo alemão cujas ideias sobre luta de classes e revolução inspiraram diversos movimentos socialistas e comunistas ao redor do mundo. Esse você já conhece, né? Outro nome que tem uma profunda referência, mas que dessa vez talvez não seja percebida, é Lenina Crown, que é uma alusão a Vladimir Lenin. Bernard Marx, Lenina Crown, apesar de seus nomes não são revolucionários, eles estão perfeitamente adaptados à sociedade do mundo novo e não questionam seus valores. Isso pode ser interpretado como uma representação de um futuro comunista, onde a revolução já aconteceu e as pessoas se conformam com a nova ordem. Marx, Lenin, acreditava que a revolução comunista levaria o fim da história, uma vez que a sociedade sem classe seria o estágio final da revolução social. No mundo novo, a história foi de fato abolida, e as pessoas vivem um presente perpétuo sem conexão com o passado. A sociedade do mundo novo é baseada em princípios que se assemelham a alguns ideais do comunismo, como a igualdade social, a ausência de propriedade privada e a busca pelo bem-estar coletivo, ainda que superficial. Outros nomes que fazem compreender que a Revolução Socialista aconteceu e fez um novo mundo nascer é o exemplo interessante de Ford, que recentemente havia mudado o mundo com a produção em massa e tem seu nome substituído à palavra Deus. Em inglês isso faz mais sentido, já que só substitui uma palavra. Lord vira Ford. E é claro, eu vou comentar do principal personagem do livro, o selvagem John. Esse nome é uma clara alusão a João Batista. João Batista e John são figuras que vivem à margem da sociedade em contato com a natureza e uma profunda espiritualidade. Ambos rejeitam prazeres mundanos em busca de uma vida mais simples. João Batista vivia no deserto, se alimentando de gafanhotos, mel silvestre. Já John se isola em um farol, buscando por purificação através da autoflagelação e jejua em protesto contra a sociedade do mundo novo. Ambos denunciam a imoralidade e a superficialidade e a busca de prazeres mundanos. João Batista condenava a hipocrisia dos líderes religiosos e políticos, enquanto John questionava os valores hedonistas e a falta de liberdade do mundo novo. E por fim, ambos sofrem um destino trágico. João Batista é decapitado por Herodes, a pedido de Salomé, enquanto John se auto-executa após ser perseguido e atormentado pela sociedade do mundo novo. E a coisa vai ficando mais óbvia quando se percebe a influência de Shakespeare em Admirável Mundo Novo. John o Selvagem construiu seu imaginário lendo Shakespeare, algo que era impossível para alguém do mundo novo. Lembra que lá a história não existe mais? Isso chega a ser engraçado, já que em geral nós também não conhecemos Shakespeare, ao ponto de perceber todas essas referências. Para começo de conversa, o nome do livro Admirável Mundo Novo é uma frase que vem da peça A Tempestade, de William Shakespeare. Ela é dita por Miranda, que passou a vida isolada em uma ilha com seu pai e que se maravilha ao ver os outros seres humanos pela primeira vez. Oh, admirável mundo novo, que tem gente assim. Huxley usa essa frase de uma forma irônica,
justapondo a admiração ingênua de Miranda com a realidade distópica do mundo novo, onde a felicidade artificial e o controle social reinam supremo. A frase Brave New World se torna, assim, um símbolo da perda da individualidade da sociedade tecnológica. Além de A Tempestade, fornece o título da obra de Huxley e faz referência a diversas outras peças de Shakespeare, entrelaçando-as nos diálogos dos personagens. A história de amor de Romeu e Julieta é frequentemente citada por John no livro, que busca em Shakespeare um modelo para o seu próprio sentimento por Lenina. A temática do amor romântico, proibido, passional, contrasta fortemente com a visão utilitária e superficial do amor do Novo Mundo. A famosa frase ser ou não ser? Eis a questão. É repetida por John em momentos de angústia e questionamentos existenciais. A peça Hamlet explora temas como a morte, traição, vingança e a busca por significado da vida. Temas que ressoam na jornada de John em sua confrontação com o mundo novo. John cita Otelo quando sente ciúmes de Lenina, demonstrando como as suas emoções humanas, mesmo as mais negativas, estão ausentes na sociedade do mundo novo. A tragédia Rei Lear, que aborda temas como família, poder e loucura, é mencionada como uma alusão à relação de John com sua mãe, Linda, e seu sofrimento diante a sua decadência física e mental. Com essa pequena análise da obra, já deu para perceber que existem dois mundos se confrontando na obra de Huxley: o mundo utilitarista e um mundo transcendente cristão. Huxley coloca claramente a sua visão pessimista de como a sociedade, em 1930, estava se desenvolvendo, em uma direção considerada por ele errada. Eu não sou guru, eu sou uma cobaia. E testei tudo no meu próprio canal. Já editei vídeo com o olho tremendo, colori na gambiarra, já escrevi roteiro em guardanapo, mas eu registrei tudo. Agora esse caos criativo organizado virou um documento. Se você quiser ter acesso aos bastidores do canal, tá aqui. Mas vem sabendo o seguinte, isso aqui é vida real, não é um curso milagroso, tá? Vamos para a teoria de Darwin. E a presença da teoria de Darwin, Charles Darwin, é constante no pensamento do irmão de Huxley. Seria obra do acaso? Aldous e Julian eram netos de Thomas Henry Huxley, um biólogo famoso por defender a teoria da evolução de Darwin, que demonstrava fortes tradições científicas e intelectuais na família. Charles Darwin, para quem não se lembra, para você que é mais burro, foi um naturalista britânico que revolucionou a compreensão da vida na Terra com a sua teoria da evolução, por seleção natural, apresentada em seu livro A Origem das Espécies em 1859. A teoria de Charles Darwin se baseia na ideia de que a vida na Terra está em constante transformação. Cada ser vivo é único, com características próprias, que são passadas de pais para filhos. Mas o ambiente impõe desafios e nem todos sobrevivem. É assim que a vida evolui, num ciclo de variação, hereditariedade, luta pela sobrevivência e pela seleção natural. Apesar da importância e influência da ciência, a teoria de Charles Darwin não está isenta de críticas. Um dos pontos mais debatidos é a questão do gradualismo. Darwin defendia que a evolução ocorre de forma mais lenta e gradual, com pequenas mudanças se culminando ao longo de vastos períodos de tempo. No entanto, alguns cientistas argumentam que o registro fóssil revela saltos evolutivos, com uma nova espécie surgindo de forma relativamente rápida, sem intermediários claros. Outra crítica se concentra na complexidade irredutível de certos órgãos do sistema biológico, como o olho humano ou o sistema de coagulação sanguínea, que não poderia ter evoluído gradualmente. Essa perspectiva se aproxima da ideia criacionista e costuma ser contestada pela comunidade científica, que defende a capacidade da seleção natural de gerar complexidade a partir de estruturas simples. A teoria de Darwin teve um impacto profundo em Julian, que se tornou um dos principais proponentes na síntese evolutiva moderna, combinando a seleção natural darwiniana com a genética mendeliana. Ele via a evolução como um processo fundamental para a compreensão da vida e da humanidade, defendendo que ela tinha implicações não apenas para a biologia, mas também para a ética, para a sociedade e para a religião. Julian Huxley usou a teoria da evolução como base para o seu humanismo revolucionário, buscando construir uma ética e uma nova visão de mundo baseada na ciência e na razão. Embora não fosse um cientista como seu irmão, Aldous Huxley também foi influenciado pela teoria de Darwin. Admirável,
Mundo Novo, ele explora as implicações sociais e filosóficas do controle da evolução humana por meio de tecnologia. A sociedade distópica retratada na obra é um exemplo perigoso de um progresso científico descontrolado, onde a eugenia e a manipulação genética são usadas para criar castas sociais e suprimir a individualidade. A obra de Aldous pode ser vista como um alerta sobre possíveis desdobramentos e de aplicação distorcida dos princípios da evolução. Para finalizar, vejamos alguns outros alertas presentes no livro, para nossa realidade, considerando a sombra da eugenia que pairava sobre essa distopia. No livro, a reprodução natural foi abolida, e as pessoas são geradas em laboratórios divididas em castas pré-determinadas com funções e privilégios específicos. Esse foi o grande tema da revolução sexual nos anos 50 e 60. Feministas renomadas como Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Valerie Solanas são exemplos de como o fim da reprodução natural foi e é um dos grandes propósitos do movimento. Mas voltando aqui ao livro, a busca pelo prazer e satisfação imediata é incentivada pela soma, uma droga que elimina qualquer vestígio de emoção negativa. Assim como a soma proporciona prazeres artificiais e alienação no mundo novo, o vício em redes sociais na atualidade, com seu bombardeio de dopamina barata, pode levar a uma busca incessante por gratificação instantânea e superficial, alienando o indivíduo da realidade de conexões genuínas. E por fim, no mundo novo, o amor, a família, a arte, a religião são considerados perigosos e subversivos, ameaçando a estabilidade social. Talvez seja coincidência, mas na Inglaterra é proibido manifestar-se publicamente nos arredores de clínicas de aborto. A lei da Ordem de Proteção do Espaço Público proíbe qualquer pessoa de fazer o sinal da cruz, recitar as escrituras ou jogar água benta no local. Uma mulher foi denunciada porque alguém considerou suspeita por estar parada em uma calçada próxima de uma clínica de aborto. O policial deu ordem de prisão depois que ela afirmou estar orando em silêncio. A genialidade de Huxley reside em sua capacidade de pintar um quadro vívido e detalhado de uma sociedade que, embora fictícia, nos força a confrontar questões profundas sobre a natureza humana, a liberdade e o significado da vida. A assertividade das suas previsões só não é maior porque ele não poderia fazer ideia da tecnologia que está disponível hoje. Algoritmos já tomam decisões que afetam as nossas vidas, desde a concessão de créditos a candidatos a empregos. No futuro, será que a IA, influenciada por princípios eugenistas, poderiam decidir quem tem direito a recursos, oportunidades ou até mesmo a vida? O monitoramento constante, através de câmeras de reconhecimento facial e o rastreamento digital, combinado com o avanço na genética, poderia levar a um controle sem precedente sobre a população, selecionando indivíduos com base em suas características consideradas desejáveis, excluindo aquelas que são consideradas defeituosos. Seria esse o caminho para a melhoria da raça humana defendida pelos eugenistas? A crescente popularidade de aplicativos de namoro, fertilização in vitro e manipulação genética nos aproxima de um futuro onde os relacionamentos são desumanizados. A reprodução é controlada por critérios científicos, como no Mundo Novo de Huxley. As redes sociais, além de manipularem a opinião pública, podem ser usadas para promover ideias eugenistas de forma sutil, influenciando as escolhas reprodutivas das pessoas, quem sabe, e criando uma seleção artificial da população. A tecnologia das cidades inteligentes poderiam ser utilizadas para criar uma segregação social ainda maior, separando pessoas por castas e classes, como em Admirável Mundo Novo, com base em critérios genéticos ou socioeconômicos. A realidade virtual, além de oferecer um escapismo, poderia ser uma ferramenta poderosa de condicionamento mental, moldando as crenças e os valores, assim como narra Huxley. E como um livro escrito em 1930 poderia prever de uma maneira tão poderosa o futuro da nossa sociedade? Ou ele era um gênio ou a sociedade é um pouco óbvia. Admirável Mundo Novo é mais do que uma obra de ficção científica. É um alerta profético para os perigos e o futuro que, em muitos aspectos, já estamos construindo. A influência das ideias eugenistas na concepção desse livro nos faz questionar quem define o que é melhor para a humanidade. E até que ponto eu estou disposto a sacrificar a minha liberdade, a minha individualidade
e a diversidade em nome de uma suposta perfeição. Ao analisar os paralelos entre a distopia de Huxley e a nossa sociedade atual, podemos resistir à tentação do controle, da manipulação e da busca por uma felicidade artificial? Será que dá para construir um mundo que valorize a ética, a compaixão e a dignidade humana acima de tudo? Um futuro onde a diversidade é celebrada, a individualidade é respeitada e a felicidade é conquistada e não uma imposição. Um futuro verdadeiramente admirável para todos nós. No final, todo mundo quer salvar o mundo. Eles só não concordam com os meios. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo, dá um like, deixa aqui uma inscriçãozinha, um comentáriozinho, ajuda aqui o canal. Valeu, é nóis e tchau. Se você já pensou em desistir, eu também. Várias vezes. Muitas vezes. Quase sempre. E foi por isso que eu criei um método anti-desistência. E eu criei esse método pra mim. Eu chamava isso de método anti-eu. Um jeito que eu criei pra continuar. Mesmo quando tudo trava. E tá tudo em um documento. Um diário de bordo de um criador que recusou parar. Clica no link aqui embaixo que isso vai te ajudar também.